Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 3 para Engenharia, na aula de hoje a gente vai realizar exercícios associados à série de potências que a gente viu na última aula. Então, aqui a gente tem o primeiro exercício, verifique a convergência da função de Bessel de ordem zero. Bom, essa função de Bessel de ordem zero vocês podem não conhecer no momento, mas é algo que vai ser muito utilizado em outras disciplinas mais tarde. A questão aqui é que a gente tem essa série de potência da função de Bessel e aí a gente vai analisar a convergência dela. A forma de calcular a convergência, de analisá-la, vai ser através do método da razão, utilizando os módulos. Então a gente faz a razão entre um termo e o seu antecessor, e para fazer isso é como fizemos nos outros exercícios também da aula passada. Então a gente vai pegar o termo AN, que seria tudo isso aqui, colocar no denominador, e na parte de cima a gente vai colocar AN mais 1. Ou seja, em cada valor N aqui a gente vai trocar por N mais 1. E aí a gente monta aqui os termos. E a forma de escrever aqui é para facilitar na hora da gente simplificar. Então a gente vai ver termos aqui, por exemplo, aqui, x elevado a 2n, tem aqui também, cancela. Esse menos 1 elevado a n, cancela. E assim sucessivamente a gente vai eliminar termos, né, para simplificar o máximo possível o resultante desse módulo. E no final a gente chega nisso aqui. X ao quadrado sobre 4n mais 1 ao quadrado. Essa aí é a razão. Agora a gente tem que ver o limite quando isso tende a infinito. Então, fazendo o limite quando tende a infinito desse termo, a gente vai verificar aqui o limite. A gente tem esse n aqui no denominador. Tá? Então, quando o n tende a infinito, esse termo vai tender a zero, independentemente do valor de x. Então, isso aqui vai valer zero. Para a gente saber se converge ou não, por esse critério, né, da razão, a gente precisa obter um resultado do limite menor do que 1. E é o que ocorre, 0 é menor do que 1. Então, consequentemente, a série converge. Nesse caso, converge absolutamente porque a gente está utilizando o módulo. O segundo exercício. Encontre o intervalo de convergência daquela série. A série tem o termo geral x elevado a n dividido por raiz de n. Então, novamente, a gente vai utilizar a razão, o critério da razão entre um termo e o seu antecessor. Novamente, substituímos aqui o termo em n e depois o termo com n mais 1. Escrevemos de maneira a tentar simplificar o máximo possível aqui. E daí, então, vamos para o limite. Quando a gente simplificou aqui, vai sobrar um termo aqui em x, módulo de x. Como ele não depende do limite, porque o limite é feito em n, então esse módulo de x pode ser colocado para fora. E aí então a gente vai ficar com o x, módulo de x, limite de n tendendo ao infinito, de raiz de n por n mais 1. E no cálculo desse limite, o que a gente faz? A gente divide aqui em cima por n, aqui embaixo também por n. E o que vai ocorrer? Aqui vai dar 1, 1 e 1 sobre n, quando n tende a infinito, vai para zero. Então isso aqui tudo vai dar 1. Então o resultado do limite vai ser o coeficiente que está aqui fora, que é o módulo de x. Bom, a gente sabe que esse limite, o resultado dele, vai convergir quando for menor do que 1. Então a gente tem módulo de x menor do que 1. E aí então a gente sabe que o x vai estar entre menos 1 e mais 1. Então o raio de convergência é igual a 1. A gente sabe que ele vai estar entre menos 1 e 1, mas a gente não sabe o que ocorre com os valores menos 1 e 1. Então esses são os extremos. A gente vai agora então analisar os extremos, menos 1 e 1. Então vamos começar com 1. Então para o caso em que x é igual a 1, a nossa série é essa daqui. Eu coloquei ela aqui novamente para a gente analisar. Se eu colocar o x igual a 1, vai ficar 1 sobre raiz de n. Essa é uma série que a gente já conhece, a gente já estudou. É a série P, com P valendo meio, né? Porque aqui o n está elevado a meio por causa da raiz. Então, como o P é menor do que 1, essa série converge, né? As séries do tipo P. Se o P é menor do que 1, converge. Se é maior do que 1, diverge. Então, para x igual a 1, converge. Então, esse ponto aqui, esse extremo, também faz parte do domínio de convergência. O outro extremo é x igual a menos 1. Então, para x igual a menos 1, venho aqui na função, coloco x igual a menos 1, eu vou chegar ao quê? Menos 1 elevado a n, raiz de n. Essa daqui é uma outra série que a gente também já andou analisando. Não exatamente essa, mas quando ela tem o menos 1 elevado a n. Então, vai ficar alternando o sinal entre valores positivo e negativo. Então, vai ficar mais ou menos 1
do termo geral, que é 1 sobre a raiz de n. Então, a gente precisa analisar se ela converge ou diverge. Aí a gente vai utilizar o quê? O critério da série alternada. Como que eram os critérios da série alternada? A gente precisa de dois quesitos. O primeiro é que o termo, quando a gente pega um termo e o termo subsequente, para convergir, o termo subsequente tem que ser sempre menor que o termo que eu estou analisando. Então, o Bn tem que ser sempre maior do que o Bn mais 1. Bom, se a gente analisar aqui qual é o termo geral que a gente tem, é 1 sobre raiz de n. 1 sobre raiz de n vai ser sempre maior do que 1 sobre raiz de n mais 1. Então, esse quesito aqui está atendido. O segundo quesito é que quando a gente calcular o limite desse termo, Bn, quem que é o Bn? É 1 sobre a raiz de n. Ele tem que tender a zero. E 1 sobre a raiz de n, quando o n tende a infinito, tende a zero. Então, esse quesito também está atendido. Então, assim, a gente tem que essa série também converge. Então, a gente tem que para o valor x igual a 1 e para o x menos 1, converge. A gente já sabia que entre 1 e menos 1 convergia. Então, o raio de convergência agora, o intervalo de convergência, vai ser de menos 1 a 1, incluindo o menos 1 e o 1. Então, a gente coloca aqui o igual agora. Então, a gente delimitou e analisou os extremos para essa série. Vamos para o terceiro exemplo agora, o terceiro exercício. Encontre o raio e o intervalo de convergência para aquela série ali. Como que é a série? Menos 1 elevado a n, vezes n, vezes 4 elevado a n, vezes x elevado a n. Tá? Então, o que a gente faz? Novamente, o critério da razão, um termo dividido pelo seu antecessor. Então, como é que faz? Vai lá e coloca no denominador todos os termos que tem n, e no numerador, onde tem n, eu troco por n mais 1. Só que a gente já coloca eles abertos aqui. Aqui, em vez de ficar menos 1 elevado a n mais 1, a gente coloca menos 1 elevado a n e depois multiplica pelo menos 1. Por que a gente põe dessa forma? Para simplificar. Depois a gente vai poder cancelar esse termo aqui com esse aqui embaixo. E assim, outros termos. Nesse caso, por exemplo, a gente tem aqui ó, o x elevado a n, que vai cancelar com esse x elevado a n. O 4 elevado a n, que também vai cancelar com esse. Tá? E aí o que resta? Observe que o nosso limite é em n. Então, o termo que sobra em x no numerador, módulo de x, a gente pode colocá-lo para fora. Ok? Então, a gente vai ter aqui, do lado de fora aqui do limite, vai ficar 4 módulo de x. E no limite, que depende de n, o n tendendo a infinito, a gente tem esses termos aqui com n, então a gente divide cada um deles por n. Esses que têm n vão se transformar em 1. E o termo que tem 1 vai ficar 1 sobre n. Quando o n tende a infinito, ele vai zerar, então vai ficar menos 1 sobre 1. E módulo vai dar 1. Então, o resultado desse limite vai ser esse 4 módulo de x. A gente está calculando isso para verificar se converge, para que valores de x convergem. Para convergir, pelo método da razão, a gente tem que o resultado tem que ser menor do que 1. Então, 4 módulo de x menor que 1. Então, o módulo de x vai ser menor que 1/4, ou seja, o x vai ficar entre menos 1/4 e mais 1/4. Então, o raio de convergência é 1/4. Ok? Mas falta agora, a gente sabe que está entre menos 1/4 e 1/4, falta a gente verificar para menos 1/4 e para mais 1/4 o que ocorre, se ele converge ou não. É isso que a gente vai fazer agora. Então, para x igual a menos 1/4, o que a gente faz? A gente pega 1/4, vem aqui na nossa série, substitui x igual a 1/4, e aí a gente chega nessa nova série, agora uma série numérica, né? E aí a gente vai fazer o teste. Para fazer o teste da convergência ou não dessa série, a gente utiliza o teste da integral. Como a gente já viu, então pelo teste da integral a gente tem que fazer o quê? A integral da função aqui é n vira x, x dx com t tendendo a infinito. E nesse caso a gente vai ver que ela vai divergir. Para o outro caso, a gente vai ter x igual a 1/4. Para x igual a 1/4, mesma coisa. Eu retorno aqui, coloco no lugar de x 1/4, e aí eu chego então nesta série numérica. E vou analisar se ela converge ou não. Essa é uma série alternada. Por que alternada? Porque a gente tem aqui o termo menos 1 elevado a n, então fica alternando mais e menos, dependendo do valor de n. Tá? E a gente já analisou ela e sabe que ela vai divergir. Então, o que a gente conclui aqui? Para x igual a menos 1/4, diverge. Para x igual a 1/4, também diverge. Isso significa o quê? O limite de convergência é apenas entre menos 1/4 mais 1/4. Então, a gente mantém aqui os sinais sem colocar o igual, porque o menos 1/4 e o mais 1/4 não pertencem a esse conjunto. Bom, vamos agora então para um próximo exercício. Calcule a integral definida via série de potências. Então, eu quero calcular uma integral
de 1 sobre 1 menos t oitava dt. Então, a gente vai utilizar aquelas ideias de séries para integral. Então, olhando para essa série, 1 sobre 1 menos t oitava, isso aqui corresponde a essa série aqui das séries geométricas. A gente já viu isso, é só identificar quem é o primeiro termo e quem é a razão. Então, a gente sabe qual que é a série correspondente a essa função. Então, como eu preciso fazer uma integral dessa função, eu posso fazer a integral da série. É muito mais fácil. Eu vou ter os termos aqui todos em potências, e aí, então, eu faço a integral, que é bastante simples, e chego nesse resultado. Então, eu consegui resolver, calcular a integral via série de potência, e eu sei que, nesse caso, isso converge para R igual a 1. Por quê? Porque a gente utilizou a série geométrica. Então, para a série geométrica, tem que ter o R, o raio de convergência limitado a 1. Bom, um quinto exercício agora, então, expresse a função como série de potências. Essa função, 3 sobre x ao quadrado menos x menos 2. E determine o seu intervalo de convergência. Então, a gente vai, essa daqui vai ter um trabalhinho extra, que utilizando um conteúdo que vocês devem ter visto já no ensino médio, que é a gente utilizar as frações parciais. Ou seja, a gente pega esse termo aqui e vai separar em dois termos, frações parciais. Uma em x menos 2 e outra x mais 1. De onde que surgiu esse menos 2 e mais 1? Vai sair das raízes desse polinômio aqui do segundo grau. Então, eu acho as raízes, separo, um termo vai ser em A e outro em B. Qual que é a ideia? Por que a gente está fazendo isso? A gente vai separar isso aqui em duas séries que a gente conhece, que são mais fáceis de trabalhar. Então, eu fazendo essa igualdade, dessa igualdade, eu reorganizo isso daqui, um pouco de álgebra aqui, identifico os valores de A e B, para termos de mesma potência, e aí eu chego, então, que eu posso trocar a função que me foi dada por essa daqui, que ela fica bem mais simples. Tá? Tem o fator 3 ali também, que eu não tinha comentado, né? Então o 3 aqui vai simplificar esse 1/3. E daí a gente vai fazer o quê? Se a gente pegar essa primeira parte aqui, né? Esse termo aqui, ele pode ser reescrito dessa forma e, de novo, a gente vai utilizar a série geométrica e converter ele para... Eu tenho, essa daqui é a soma dessa série. Tá? Então, aqui simplesmente rearranjamos os termos, tá? É a mesma, colocamos aquele menos meio para dentro da somatória, mas eu consigo verificar esse 1 sobre x menos 2. Como é que ele é escrito em termos de... Ele vai ser escrito, então, dessa forma, em termos de série de potência. E aí temos o outro termo, que é esse daqui, 1 sobre x mais 1, e eu posso também reescrevê-lo, esse a gente já fez aqui em aula, ele vai ser reescrito dessa forma. Então, eu separei em duas... Qual é a ideia? Eu separei em dois pedaços, sendo que cada um deles eu já sei trabalhar. É mais fácil do que trabalhar com esse termo completo. Então, esta função que nos foi dada, ela pode ser escrita como uma combinação daquelas duas séries. E fica, então, com essa cara. O intervalo de convergência, para verificar o intervalo de convergência agora, tem um detalhe a mais. A gente tem duas séries, então a gente vai analisar o intervalo de convergência para cada um e depois vai pegar a interseção deles. O que tem em comum para os dois vale para a soma. Então a gente pega, se a gente pegar o primeiro, né, aquela primeira série, e aqui é, de novo, o mesmo procedimento. A gente utiliza o módulo da razão entre um termo e o seu antecessor. Então isso daqui é para o primeiro termo, para a primeira série. A gente vai fazer o limite, vai chegar módulo de x. Para ela convergir tem que ser menor do que 1, então o x tem que estar entre menos 1 e 1. Para a segunda série, a gente vai fazer o mesmo procedimento, limite do módulo da razão, e aí a gente vai chegar, a hora que resolver isso daqui, a gente vai chegar que o limite vai dar meio módulo de x. Isso tem que ser menor do que 1 para ele convergir. Então, para a segunda série convergir, ela tem que obedecer isso. Então, o x, na realidade, tem que variar entre menos 2 e 2, porque meio módulo de x é 1. Passo esse 2 para o outro lado, vai ficar o x entre menos 2 e 2. Então, eu tenho da primeira parte x entre menos 1 e 1,
da segunda parte, x entre menos 2 e 2. Então, o que eles têm em comum, a interseção, é x entre menos 1 e 1. Então, eu posso garantir que nesse intervalo, esse é um intervalo de convergência que as duas parcelas vão convergir e, na realidade, a minha função original vai convergir toda nesse intervalo menos 1 a 1. Com relação ao próximo, aqui a gente terminou então com esses exercícios. Na próxima aula a gente vai entrar em série de Taylor. De novo, é série, isso aqui é uma série bastante especial que também é muito utilizada. Vocês já devem ter visto algo em cálculo, nos cálculos iniciais do curso. Obrigado.